Fala, meu povo! Começando mais um episódio do nosso podcast. Vou te pedir um favor urgentemente. Se você ainda não nos segue, mete o dedo no like, compartilha esse vídeo, que automaticamente você ajuda o nosso trabalho e ajuda nós divulgarmos o nosso podcast aqui. Eu e o meu fiel escudeiro, Fala, Emerson, meu amigo. que voltou de férias Isso aí. depois de 6 meses do Catar. Tava lá jogando bola. Jogando bola, né? Eu já vi que seu negócio é bola, não. Hoje nós estamos lá Isso no aí. nosso Instagram. Propriamente eu não consegui colocar no nosso Instagram do podcast, porque nós não tem tanto seguidor. Então você já começa a seguir a gente para a próxima Isso. vez não ter essa treta aí. Exatamente. E hoje nós estamos com um cara especial, hein? Conta mais aí. Todo podcast nós falamos que o cara é especial, porque Todos. esse cara é melhor que nós. Exatamente. Ele Ele é bem é fraco, bem tem que fraco, trazer o cara é os bem melhor que iluminados nós. Mas hoje nós estamos aqui com um cara pai, marido, ex-atleta profissional, Boa. empresário, Top. quer dizer, e professor. O cara tem muita coisa para Pra nos compartilhar com Vamos a ensinar gente. aqui hoje. Vai sair coisa boa aqui. Queria apresentar para você. Ah, não, antes disso, ó, fazer um jabazinho aqui, ó. Agora nós estamos com um patrocinador, Boa. Dr. Bruno, um beijo no seu coração. Isso aí, Lá doutor. da Obrigado, Fórmula Vida. Tá precisando de qualquer manipulado, qualquer tipo de medicação, entra lá no Instagram dos caras, Fórmula Vida lá no Instagram, beleza? E fazendo um jabazinho também pra nós, né? Claro. Que senão nós não vamos conseguir É isso aí, manter pagar esse- o feijãozinho do dia a dia. Manter esse Você podcast. que não segue, entra lá na nossa consultoria, nosso consultório médico, onsaude.oficial. Começa a seguir a gente, você vai ter lá nossas novidades no nosso dia a dia, beleza? Lindão, seja bem-vindo. Primeiramente, obrigado. Eu tive o prazer de conhecer ele através do meu filho. Meu filho, você viu que meu filho é igual a mãe dele, né? Arruma só contatos, Legal, né? né, cara? O Miguel arruma vários contatos pra gente. Prazer enorme ter aqui com você. Tiagão é um cara benção demais. Tive o prazer de conhecer ele através do Miguel, das escolas de futebol. Que legal, cara. E muito receptivo, um cara muito do bem. E rapidamente, quando tem gente do bem, você tenta Já agarrar perto. abraça. Porque tá escasso Já essa tá, raça tá, aí no tá. planeta Terra. Exatamente. Tiagão, obrigado, seja bem-vindo. Se Bem-vindo apresenta aí pra galera. Professor, A muito casa é bem-vindo. tua. Que nós vamos fazer umas perguntas aqui. Vamos falar do Lula, do Bolsonaro. Vamos arrumar briga. Que brincadeira. Vai, O com cara já calma. quer ser cancelado aqui. Tudo Seja bem? Boa bem-vindo. noite. Primeiro, um prazer. Obrigado pelo convite. E bora bater papo, né? Glória a Deus. Isso aí. Você quer começar? Vamos lá. Começa aí. Começa na sua você pergunta. que... Eu quero saber como é que foi esse encontro aí. Vamos lá. Vamos começar É com as perguntas mesmo, meio vamos abertas, lá. então, né? Pode ser. E aqui, aí depois nós discorre nessas perguntas aqui? Pode Isso ser. aí, então. deixa fluir aí. Então, maravilha. Tiagão, Vai com calma, hein? Isso aí, boa. Aí, ó. é verdade, né? Vamos Nossa. capitular. Tiagão, como você é um ex-atleta, é um pai, a gente quer. Nossa ideia é literalmente usar a sua experiência para que a gente possa edificar a vida de um monte de gente que está nos seguindo, amigo, e essa é a ideia que a gente está aqui junto. Vamos começar lá então pela nossa profissão. Como que foi lá o sonho que hoje é febre de quase todo garotinho brasileiro de ser um atleta profissional? Como que foi aí a sua experiência lá, seu contato aí nessa questão do futebol? Conta pra gente aí como foi o início, como que você teve contato, como você começou a perceber que você poderia aquilo virar uma profissão e você foi se engajando naquilo. Bom, vamos lá. Cara, eu acho que hoje é um pouco menos, né? Mas a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária. Eu acho que mais a molecada naquela época, acho que todo mundo que se perguntava, acho que era unânime, que queria ser atleta profissional de futebol, sem ter a mínima ideia o que seria ser um atleta de futebol, né? Profissional. E comigo não foi diferente. Escola, amigos, rua. E eu era um menino muito, muito fechado, muito tímido. Então a bola é o que fazia eu me soltar um pouquinho mais. Mas eu não achava, né, assim, hoje, né, pensando friamente, eu nem era diferenciado, né, como o pessoal usa hoje no linguajar. Na bola, você fala? Na bola, não era assim, se for pegar os meninos que jogou comigo na idade, mas acho que com uns 10, 11 anos eu comecei a despontar um pouquinho. Aí eu tive a oportunidade de ir pro Juventus da Moca, fiz uma avaliação na ocasião, engraçado, porque quando eu fui fazer
a avaliação, o rapaz que levou a gente, ele era treinador de um time nosso de bairro. Em vez dele fazer o gato para me ficar mais novo, ele fez para me ficar mais velho, porque era, sei lá, só a partir de 83 que faria a avaliação. Como eu era 84, falou, não, eu faço de 83 para você conseguir participar também da avaliação. Enfim, eu acabei passando. E aí, um belo dia, acho que passou na segunda, terceira avaliação, o avaliador comentou, ó, pessoal de 83 é para ir amanhã, 2 horas da tarde, no Campo da Moca, no Juventus. Falei, professor, e eu? Ele, então você é 83, você não viu? Tá surdo? Falei, não, eu sou 84. Falei, não, eu sou 83. Eu falei, não, aí não, você quer saber a minha idade? Eu sou 83. Ou eu sou 84. Aí, não, aí puxou lá e de fato eu estava com 83. E aí começou a minha trajetória, base, Juventus, Corinthians, Oeste de Itápolis, Audax, Eco, né, Esporte na época, depois Audax, aí eu tive a oportunidade de jogar fora do país. Legal. Aí fiquei um tempo lá e voltei. Você jogou onde? Fora. Eu joguei na antiga União Soviética, né, na Armênia, Romênia. Aqueles países lá Isso. do norte, do lado da Rússia lá, cara. Isso. Que época foi isso aí? De 2006 a 2010. Caramba, cara. E foi engraçado que em 2005, eu tava para finalizar meu contrato no Eco na ocasião. Tava tudo certo, já deu renovar o contrato. Era o quê? Era o antigo Audax? É o Audax hoje, isso. Ah, tá. Entendeu? Aí virou o Audax hoje. Nossa, que legal, cara. E meu antigo treinador, Gilmar, inclusive, ele tinha ido para uma outra equipe, acho que na época União São João de Araras, acho que vocês já ouviram falar. E ele me ligou. Para mim, ou conversou comigo, não me recordo muito bem. Para mim, tá indo para lá. Falei, pô, mas eu vou renovar aqui. Pô, não renova não. Vai lá comigo, que lá você vai jogar, já te conheço, enfim. Tá. E aí eu não renovei. Era final de ano, ele falou assim, ó, fica treinando por esses dias aí, que vai ter avaliação. Começo do ano você se apresenta. Me machuquei sozinho, trotando. Então, fiquei um processo aí de gesso na perna. Falei, poxa, agora vou jogar onde? Foi quando eu comecei a dar aula para um amigo, que você conhece, que é o Tota. Oh, que legal. Totinha. E aí, um belo dia, veio um rapaz de fora, que tinha uma situação, um time fora, para olhar os meninos, e ele acabou levando eu. Eu brincando com os meninos, batendo a bola. Falei, pô, esse professor batendo a bola. Falei, não, ele é jogador, ele explicou. E aí foi quando eu consegui ir para fora, enfim, acabei jogando um período lá. Que legal, cara. Então foi bem improvável, assim. Uau. Porque quando eu estava bem, não apareceu essas Parece que o oportunidades. treinamento é contrário do que a gente deseja. E aí quando eu tava machucado, falei, poxa, né, como eu vou conseguir voltar agora? E foi quando as coisas aconteceram na minha vida. Quantos anos você tinha nessa época aí? 20 anos, 19 para 20 Caramba, anos. novinho, cara. Novo. E aí você teve uma experiência nessa época de morar fora. Isto. Cara, que Aí eu loucura, fui pra Romênia. Cara, Inglês? muito doido. Lá? Não falo romeno, mas muita gente fala o italiano. Aí você teve que aprender o idioma. Então, aí lá eu tinha. Aí o rapaz falou assim: ó, vou colocar você num quarto com um rapaz que fala o espanhol, que é um espanhol, né? Então você vai falar espanhol, você vai conseguir conversar. Quando chegou lá, tinha um brasileiro, rapaz falando em português. O rapaz do povo falou: não, porque eu sou suíço. Só que meu pai é suíço, minha mãe é brasileira, então eu sei falar português. O Henry. Então, resolveu minha vida. Nossa, que legal. Problema eu tive quando eu fui para Armênia. Porque daí eu fico um período lá, dá um problema lá com o empresário, eu vou para Armênia. Aí na Armênia já era Armênia era frio? muito... É Rússia, né? Friozão. Friozão. Cheguei lá, cheguei a pegar menos 29. Louco, cara. É muito frio. Aí, ó. E aí eu chego lá... Mas não jogava fute nessa época, no país desse frio? Não, geralmente não. Geralmente nessa época de muito frio a gente fica fazendo pré-temporada nos países vizinhos. Geralmente vai para Turquia, Israel, Espanha. E aí quando diminui um pouquinho a questão do frio, a gente retorna. Mas eu peguei lá porque quando a gente retornava em janeiro, a gente ficava em algumas cidades próximas a fazer pré-temporada. Sacazor, aí lá tinha montanha, então... menos 20, menos 29 era normal. Cara do céu, hein? Você imagine? Legal, cara. Nós aqui não aguenta nem com friozinho. Mas assim, né? Fazendo um resumo, era um sonho de criança. Eu não tinha um plano B.
Então eu era muito fechado, muito tímido. Era mesmo? Ao extremo, eu colocava a mão no rosto para conversar. E aí, assim, né? Hoje eu consigo, né? Olhando para trás, repetindo, eu consigo enxergar essa questão. Eu tinha muito problema com meu pai. Meu pai tinha problema com o alcoolismo. Então, quando meu pai bebia, brigava muito comigo, aquela questão toda. Eu pequeno, ele batia em mim, enfim. Então, você sempre foi um menino muito retraído. Fica mais retraído, né, professor? Demais. E então o futebol ele me ajudou muito com relação a isso. E eu não tinha um plano B. Eu tinha que me tornar atleta. Era aquilo. Se não fosse aquilo, sabia o que ia fazer da vida. E meu sonho era jogar fora do país. Então eu costumo dizer assim, né, que o futebol ele me possibilitou, cara, de conhecer vários países, de falar outras línguas, de conhecer outras culturas, que se não fosse o futebol eu não teria essa oportunidade. Você foi sozinho? Eu fui sozinho na ocasião. Com 20 e poucos anos? Com 20 anos. Nunca tinha pegado um avião na vida. E assim, eu lembro da primeira cena, por um acaso, foi eu e um rapaz, eu e um outro jogador, o Alex. Só que ele ficou na econômica e eu fui de primeira classe, também não sei o porquê. E aí a moça chegou com a bandeja, entregou um negocinho, eu falei, o que é isso, será? Coloquei na boca, era o paninho pra secar, então assim, você vai pagando esses micos, sabe, gente? Come o paninho aí! E, cara, aí eu falei, meu, que legal, né? Aí nós fomos pra França, nessa ocasião, né? Brasil-França, 10 horas. E aí eu, tranquilo, depois ele saiu, ele falou, cara, que viagem cansativa. Eu falei, foi de boa, comida top aqui. Ele falou, não, você tá de primeira classe. Eu falei, não é tudo assim, não? É tudo igual, não, velho. Mó inocente ali. Mó inocente. Cara, que legal. Muito legal. Cara, que experiência, hein, meu? 20 anos você sair pra um país. Não, interessante que o professor comentou, porque eu fiquei pensando, era o seu sonho e tal, e aí, puxando um pouco aqui, né, uma retrospectiva aí, de onde que vinha o apoio? Porque, pelo que eu entendi, seu pai era mais ali, linha dura com você. E aí, de onde que você buscava? Que naquela, diferente de hoje, que você tem um monte de coach, treinador, um monte de gente que abraça, né, fazendo peneira, a gente tá falando aqui de anos 90, 95, nem tinha internet ainda e tal. Era mais difícil, né? E onde que você buscava esse apoio aí? Você buscava em atletas? Como é que era esse apoio? Vinha do professor, do clube? Cara, me fizeram esses dias uma pergunta, e por um acaso foi a esposa do Oscar. Na verdade, eu não tinha. Eu, assim, minha mãe guerreirona, trabalhava fora e ela quem dava um pouquinho mais de atenção, ela que apoiava muito o meu sonho, né? Mas eu acho que o ambiente, aonde que eu mudei esse ambiente, essa mentalidade, a cabeça de, cara, eu posso, eu consigo. Igreja. Legal. De andar com pessoas que, cara, você consegue, você pode, você é capaz. É interessante porque as pessoas que estão nos assistindo agora, quantos sonhos não tem ali, né? E a pessoa às vezes não tem. Ainda mais essa geração agora, né? Essa geração que tá ali mais. Porque assim, né? Fica muito coach, né? Falar isso, mas os coaches usam muito esse termo que você se parece com quem você anda. E faz sentido. E é verdade. Né? Você é o reflexo a literatura ensina isso, né, cara? E aí, querendo ou não, e aí eu tô usando o termo igreja aqui, né? Mas as pessoas da igreja. Por um acaso, meu pastor, ele é meu parceirão, meu amigão. Mas ele é aquele cara que vai, você pode, você consegue, você é capaz, você vê, né, ele correndo, fazendo as coisas, e aí você fala, poxa, cara, eu consigo. E aí você escuta alguém falando, você pode, consegue, Deus pode abençoar, ué, mas calma aí, mas eu não conheço ninguém, quem tem o conhecimento é o Oscar, não. Tipo, você pode também, opa, calma aí, mano, então eu também consigo, eu também posso. E aí eu me comparava muito nesse sentido com o Kleber Gladiador, a gente cresceu junto, meu de infância e tal. Só que o Kleber estava bem encaminhado no São Paulo, o pai dele acompanhava, os pais dele acompanhavam muito. Então ele já tinha empresário, já tinha um conhecimento, enfim, já estava envolvido. E eu já não tinha isso, então eu não tinha meus pais que entendia, que acompanhava devido ao trabalho, enfim. E aí foi quando foi, cara, eu consigo, eu posso. Posso ser igual ele. Porque você superou as circunstâncias, né? As situações. Você superou aquilo, por mais que você viu ali que, pô, tem o Kleber que tem todo mundo apoiando, mas eu tô aqui, eu também posso, eu vou conseguir também. Isso, legal. isso. Poxa, sensacional isso. Você nasceu em berço cristão, não? Não. Foi engraçado, inclusive, foi com o Kleber. Não nasci em berço cristão, minha mãe até hoje católica, mas acompanha bastante.
Minhas irmãs não, meu pai também não. E aí foi através do Kleber. A gente tinha um amigo em comum, que era da igreja, e aí ele falou, cara, tem um menino lá que joga comigo, Eduzinho também, gente boíssima, de Maceió. Pô, cara, tem um menino lá que ele é diferente. Kleber, por quê? Pô, cara, ele é fã de Jesus e tal, mas, meu, ele é... E aí, cada dia ele contava alguma história. Aí teve um dia que você vê, né, que é o tal do testemunho, né, que a gente precisa se atentar a isso. Teve um dia que no treino, ele tomou a bola de menino, chegou um pouquinho mais forte, o menino levantou e deu um murro na cara desse Duzinho, que a gente chamava ele. Tá. E aí até o Kleber falou, cara, agora ele vai levantar, ele vai arrebentar o cara. Duzinho era o volantinho, fortinho, e ele levantou, pediu desculpa e falou, que Deus te abençoe. Ele falou, cara, não pode ser. O menino tomou um tapa na cara e aí ele começou a ir pra igreja e ele começou a me chamar. O Kleber. O Kleber. Então a gente se converteu junto, conheceu a igreja, Jesus junto. Ele se batizou um pouquinho antes de mim e aí eu fui na sequência. Que benção, mano. Seus pais são vivos ainda? São. Seu pai e sua mãe? Sim. Que show de bola. E nessa caminhada, Tiagão, teve algum momento que você pensou em desistir? Antes de você... Você contou que você estava jogando, aí se machucou, por nada apareceu uma proposta. Sim, teve uma ocasião, eu jogava no Corinthians, a gente tinha perdido por Santos no Campeonato Paulista, e aí ia dispensar um pessoal. Tá. E aí um rapaz do Corinthians falou, ó, provavelmente o pessoal vai liberar você, a gente só tá esperando o seu empresário, porque tem o Santos e o Palmeiras para você ir. Ah, tá. Tá bom. Na ocasião, eu entrei em contato com ele, expliquei, falei, não, aguarda aí que na semana que vem eu retorno. Ele estava acertando situações de outros atletas dele, e nisso que depois eu volto, semana que vem eu volto, ele não voltou. E aí quando eu fui falar com o pessoal do Corinthians, falou, agora o pessoal já contratou, agora já não tem mais o que fazer. Aí, poxa, uma luta para chegar até o Corinthians, sim. Quando eu cheguei lá, falei, poxa, já foi, né? Agora não dá mais, não tem mais o que fazer. Vou trabalhar. Você teve essa opção? Falou, sim, larguei, já saí do Corinthians, pô, já, né, lutei tanto para chegar até no Corinthians, cheguei até lá e, enfim, não consegui ficar, eu acabei parando. Só que daí eu comecei a trabalhar de final de ano em loja, aí o pessoal começou a ligar, Thiago, ó, tem um fulano aqui, ó, tem um Beltrano aqui, cara, eu tinha assinado um contrato, na época, assim, com um empresário absurdo, que não tinha como quebrar. Então, quando vinha empresário atrás, ó, tem tal lugar para você ir. Ô, legal, vamos. A hora que ele olhava o contrato, ele falava, cara, não tem condições. Então, o empresário fez um contrato amarrou que eu não conseguia ir para lugar nenhum. Aí, até que, depois de muito conversar com ele acabou liberando, foi quando eu fui pro Eco, né, que é o Audax hoje. Tá. E aí, fiquei lá, base, joguei 3 Taças São Paulo. Que legal. E... aí fui emprestado pro Oeste de Itápolis, joguei... Lá em Itápolis mesmo, né? Em Itápolis mesmo, na ocasião. Aí joguei A2, retornei, continuei jogando no Audax, aí foi quando na sequência me machuquei, e aí tive a oportunidade de ir pra fora do país, enfim. O Oeste não é o antigo Barueri, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O antigo Barueri foi vendido pro Prudente, né? Ah, que ficou Grêmio Prudente. Alguma coisa aí. Isso. Eu lembro que eu tinha, na época que a gente participava de uma... Na verdade era um curso que tinha na igreja chamado Casados para Sempre. E a gente tinha um menino que fazia com a gente lá, que ele jogava no Barueri. O Alê. E aí, ele era mó interessante. Tipo assim, um dia ele levou a gente na arena pra assistir o jogo dele lá. Aí, acho que não tinha nem o Miguel na época. Aí eu falei, caramba, você é um cara profissional, mano. Tipo, é mó simples, né? Porque normalmente você cria aquelas coisas. Pô, o cara é profissional. Por um acaso, ali é meu parceirão. É mesmo, cara? Joguei com ele no você tem contato com ele? Tenho. Manda um beijão pra ele, velho. Legal, cara. Que da hora, velho. Eu joguei com a Ale. É o Negão, não é isso? Isso. A 8. Que a Alessandra é a esposa dele. Eu não sei o nome da esposa dele. Que tem um filho, Matheus. Grandão. Ele mesmo. Isso, é ele mesmo. O Matheus trabalha hoje com ele. Que legal, cara. Manda um beijão pra ele. Eu joguei com o Ale no Eco. Tá. Quando ele já era capitão, já tinha moral ali. Muito bom jogador. Eu tava subindo, eu tinha 16 anos. E peguei no final de carreira no Barueri. Ah, legal. É isso aí mesmo. Que eu lembro que ele jogava no Barueri, que já era... Jogou bastante, mas o que ele compartilhava lá já tinha ido pra Santa Catarina. Jogou no Curitiba, ele rodou nos lugares. Jogou em muitos times.
Que da hora, cara. Ali é volante. Uau. Magrelo. Pô, e aí? Quer discorrer uma... Achei legal aqui, porque eu percebi que você tá falando, como você manja mais do Techniquez, eu tô indo mais pro lado do desenvolvimento pessoal, né? Então, Tá vendo que eu tô indo nós mais é pro outro lado, né? nós é mais fofoqueiro, nós gosta de saber mais da vida dos outros. Tá indo mais pro esporte ali, eu tô indo mais pra mentalidade. Mas, ô, Tiagão, já que você teve essa experiência de estar no top, tá na realidade, qual que você acha que é a mentalidade de um jogador que de repente... Porque assim, eu estudando hoje, por exemplo, o que a gente vê? O jogador de futebol, por mais que seja algo meio que glamouroso, ele não deixa de ser uma profissão de uma extensão curta, né? Sim. E aí eu vejo o seguinte, a grande parte da galera, eles não querem ser jogador de futebol, tipo, meio que eles querem, sei lá, a popularidade do atleta, né? Eles querem ter a vida que o jogador tem, né? Mas eles não Isso. querem- Como que é lógico que você vivia numa outra geração, mas como que era essa questão, assim, quando que caiu a ficha, assim, no Thiago? Falou, pô, meu, eu sou, igual você falou, pô, cheguei no Corinthians. Agora eu sou, como que era isso daí? Dava mesmo? Porque às vezes a gente vê essa molecada hoje e fala, pô, meu cara é muito arrogante. Pô, pensa bem, um molequinho de 16 anos ganhando 500 pau. Isso dá uma... Pô, você chegou no Corinthians lá, do nada. Isso... Como que é a experiência de um atleta quando chega num time grande aí, cara? Eu costumo dizer que ninguém é preparado para ganhar isso de um dia para o outro. Cara, Tá, se falar que não muda é mentira, muda, né? tá. Mas, como eu brinco, né? Eu não fui jogador, eu fui dublê, né? Assim, jogando. Eu até joguei com algumas pessoas de verdade, mas eu não cheguei a pegar time grande. Então eu não tenho muita noção. Eu não tinha noção quando eu jogava. Eu tenho hoje. Essa semana. Por causa da maturidade, talvez, né? Não é, porque você tá no momento ali, você acaba não percebendo. Cara, eu joguei UEFA. Poxa, cara. Caramba, cara. Então, esses dias um menino Legal. postou a gente em pré-temporada na Espanha. Caramba, que legal. A gente acaba saindo em bastante jornais. Cara, eu nunca peguei jornal. Eu, por um acaso, tenho alguns em casa que meus amigos às vezes pegavam dois, falavam, tem dois, fica com aí. Às vezes estava em casa e deixava um, Tá. porque eu não pegava. Porque eu não fazia questão. Tá. Eu não ligava. Mas hoje eu tenho um filho. E ele não me viu jogando. Ah, Então entendi. hoje seria legal ele vê, né? ele A vê experiência do jornal, pau, legal. exatamente. Antigamente tinha menos internet, Sim, então sim. os jogos, né? YouTube, enfim. Então eu acho que quando você tá vivenciando, você não tem noção. Você só tem noção depois. Cara, eu joguei no Corinthians, mano. Entendi. Assim, sem ter condições financeiras, sem ter um padrinho por trás, que a gente escuta bastante na bola, o cara pagou. Cara, eu não tinha quem pagasse, alguém por trás, não tem o olho verde, né? Então, assim, era na raça mesmo. Mas eu só tenho essa noção, só tive essa noção quando eu parei de jogar. Hoje, quando eu olho para trás, eu falo, caramba. Inclusive, eu poderia ter ido mais. Eu não fui porque eu era fechado. Eu não tinha personalidade, que eu vou fazer, vou acontecer. Às vezes eu era melhor mais que ele. Mas eu não batia de frente. Então eu era muito. Isso você acha que para um atleta é importante? Importantíssimo. Ele ter essa Sim, autoconfiança, vamos dizer sim, assim, né? Ó, sim. Meio que também querendo, não, pô, vou arrumar confusão, né, cara? Deixa o cara lá, né? Isso é o que acontece com todos, né? Até profissionalmente, né? Você chega lá no profissional, pô. Ser extremamente competitivo. É isso. E eu não era. Então é um lado positivo quando você pega um garotinho meio com essa. 100%. O cara é competitivo, aquele cara. Aí você sabe, eu brigo com o pai, mas o menino, se é assim, não tem problema nenhum. Pelo contrário, é bom. Que você sabe onde o menino vai chegar, né? Exatamente. Ô, Tiagão, e como que era, já que você teve, como que é essa questão de um atleta lidar com a questão da crítica? Porque hoje, né, hoje é um pouco, acho que, não sei se é diferente, depois se você corrige, mas hoje a gente define uma pessoa pelo jogo de futebol. Então o cara jogou mal, o cara não presta, é um vagabundo, é um preguiçoso, né, que a gente vê até um apresentador xingando o cara lá com a forma que o cara não precisa. E aí, querendo ou não, como você falou, pô, o menino sai de lá, não tem uma base, igual contando a sua história, você não tem uma base, teve um apoio do pai e mãe, foi pra... Como que é o jogador, sei lá, de repente a torcida, os familiares, eu acho que não tinha tanto, apesar que tem uns pais que é chato, mas eu acho que na questão profissional... Os caras acabam não participando tanto, né? Hoje muito mais, né? Hoje tem uma profissão nova, né? Pai de atleta. Tá. E aí pai de atleta. Cara, é complicado. No clube hoje tem muito. Mas, da minha época de base, é que assim,
É que, na verdade, eu tinha muita pressão comigo mesmo. Por exemplo, no Corinthians, o que me atrapalhou muito, eu moro em Osasco, Tá. e eu ia lá pro Parque São Jorge, acordava às 5 da manhã. Então você já toma café mal. Viajava praticamente para mim Sim. chegar no treino. Quando a gente ia para Itaquera, onde hoje é o estádio, era do CT, nós treinávamos, retornávamos para o Carrão, né, para Tatuapé ali, tomava banho para almoçar. Almoço top. Quando eu almoçava, eu dormia pra gente ir pro treino da tarde. Você acordava muito cedo. Acordava Por muito causa disso. cedo. Nossa. Aí, a gente geralmente após o treino descansa um pouquinho, 40 minutinhos, 2 horas já tinha que estar no vestiário, 2h15, o ônibus estava saindo para Itaquera de novo, já tomava banho lá mesmo, já ia direto para a escola. Caramba. Só que daí eu comecei quando eu durmo eu não treino bem. Tô no sono, o professor tá brigando muito comigo, não tô indo bem. Todo mundo dormindo e eu lá num parque sozinho, esperando dar horário de treino para me trocar. Aí você fala, pô, mais um dia de sono não tem problema, 2, 3. Imagina você ficar 1, 2 anos vivendo assim. Nossa. Então, assim, a pressão era muito em cima de mim. Ninguém sabia disso. Isso era comigo, Tá. né? De base que eu me recordo foi isso. Já no profissional, já era diferente. Você conhece a minha esposa, a Gisele, a gente era noivo. Eu ia em janeiro e voltava em novembro. Tá. E aí, vamos casar? Não, vamos casar. Isso você tava fora. Isso fora. Tá. Isso já jogando fora. Tá. Vamos casar, vamos. Gi, espera um pouquinho aí, porque perdemos um jogo aqui. Acho que vai mandar a gente embora. Cara, então era... Caramba, era essa linha fina. Perdeu, Era ganhou, terrível. fica, perdeu, acabou o porque ano, vai assim, embora. como a gente era de fora, perdeu a pressão era em cima da gente. Perdeu por causa dos brasileiros. Os estrangeiros. Ou ganhou, ó, vamos renovar, ó, acho que vai aumentar salário. Gi, não, vamos casar. Agora vai rolar. Pegava um time meia boca, empatava, ó, dispensava alguém. Gi, espera um pouquinho aí. Era Cara, pressão. então era... doido. Cada Cara, jogo era. Era É um absurdo. prato de comida, Era literalmente, né? absurdo. Teve uma vez, Pessoal teve uma sofreu época lá amor que a gente no jogava coração. tinha 6 brasileiros no time. Aí o treinador chamou e falou, por que a gente não tá ganhando? Por que a gente não ganhou um jogo específico? E aí o Alex, na época, era o capitão do time, tava mais tempo lá. Ué, mas a gente não joga só, gente. Pô, não. Dos outros times, o pessoal lá ganha. Vocês vieram contratados pra ganhar os clássicos. Aí ele falou, não, a gente não tá ganhando porque você não tá colocando 6 pra jogar. Você só coloca 3 no banco. Aí o cara, entendi, então. Próximo jogo. Então, tá quando todo mundo. apertava, ele ia lá e colocava todo mundo. Agora com vocês. Falei, gente, não tem jeito, a bucha é nossa. Então, assim, isso acontece. Olha isso, cara. Então, assim, se você não tiver Tá a vendo? mentalidade, Tem um. é doideira. E a parte de Interessante. treinamento, nutrição, isso daí você acha que atrapalhou a carreira ou você acha que isso no dia... É diferente do futebol estamos falando, sei lá, 10, 15 anos atrás, do futebol de hoje, né? O futebol de hoje é algo que virou um esporte, literalmente, né? Você vê até os meninos mais fortes, correm mais, né? Você vê antigamente, pegava por exemplo, esse jogador, meu cara ficava mais tempo, como os pais trabalhavam, o moleque ficava mais tempo na rua, então ficava com a bola o dia inteiro, tinha uma afinidade. Mas você ia ver que de repente, força, comida mesmo, você não tinha. Na sua época, isso aí interferia de muita coisa? 100%. Hoje eu me alimento melhor do que quando eu jogava. É mesmo, cara. Mas porque você não, por exemplo, não tinha... Não tinha conhecimento. Tá. Não tinha conhecimento. Porque assim, aqui no Brasil, você ainda tem um pessoal, por exemplo, você joga no Juventus, tinha uma estrutura bacana, que era a Eurosport. No Audax já era bem solto. Corinthians já era top, mas como eu falei, eu tinha um problema que eu não jantava, eu não tomava um café decente, eu só almoçava. Então não tinha uma suplementação. Precisava né? de vitamina, né? Você tava com as vitaminas tudo lá embaixo. Exatamente. Diferente de quem estava, por exemplo, alojado. Que nem você pega hoje o São Paulo, você pode morar do lado, você é obrigado a ficar no alojamento. Para todo mundo ter as 6 alimentações. Então, imagina se eu tivesse na época 6 alimentações diárias. Porque daí não é só arroz, feijão e alguma coisa.
Então, Top assim, demais, poxa, né? é diferente. E fora do país, então, era mais solto ainda, porque lá não tinha esse acompanhamento e para ajudar a comida lá era muito diferente. A cultura lá é diferente. Então, a nossa cultura aqui é arroz, feijão, mistura e salada. E lá? Lá não tem. Lá é sopa e o prato principal é, sei lá, um pedaço de carne. É isso. Caramba, cara. É mesmo? Então eu não tinha noção de suplementação, eu não fazia Uau. trabalho à parte. Você tá mostrando que se superou em todas as áreas, hein, cara? O preparador físico lá foi descobrir no 3º ano que o nosso batimento era diferente do deles. Mentira. Cara, eu era... Mas vocês faziam exame anualmente lá ou não? Fazia, Só pra mas ficar era... fazia, mas não era tão... O negócio, pelo que ele tá explicando, é resultado, né? É gol. É isso. É entregar o gol. Então, assim, era bem simplificado. Cara, E aí, quando a gente voltava para a pré-temporada, que a gente ficava 3 meses treinando, foi o lateral. Então, no Brasil, fisicamente, eu ia bem. Chegava lá, eles atropelavam a gente. Falava, Alex, eu treinei no Brasil, não fiquei parado. Joguei, claro, né? Não treinei 100%, mas assim, não fiquei parado. Cara, o batimento deles a 30, nossa, 33. E a gente não chegava... Quando a gente chegava no 30, eles estavam com 27. Então, assim, eles geneticamente, eles têm mais força do que a gente. Frio. Provavelmente. Então eles conseguem treinar menos e jogar muito. A gente não. Você pode perceber que todos os brasileiros que vão para fora têm preparador físico à parte, fisiologista. Então eles fazem trabalho à parte. O Robinho falava bastante, cara, que eles não fazem trabalho de velocidade. Tô perdendo velocidade, porque se treina pouco, faz mais academia e aí tô ficando forte, tô perdendo velocidade. Exato. Então é o que acontecia com a gente. E... Porque se treinava menos, porém lá eles correm, não precisa nem treinar, eles correm pé deles já. A gente não, a gente já sentia um pouco. Então, assim, a gente tinha essa questão. Que loucura, hein? Você pensa que não, mas ó, tô falando de 2005, 2000? 2005, 6, 2005, 7, cara. 8. Você vê a realidade do tanto de, vamos dizer assim, de opção que essa galera tem agora. E aí, olha profissionalmente a realidade dos jogadores brasileiros. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O futebol, ele é tão glamuroso, né, no seu dia a dia. Qual foi o maior choque de realidade, assim, de expectativa que você teve, sei lá, como um menino de Osasco? Lá você morava onde, na época? Novo Osasco. Novo Osasco. Você foi no Novo Osasco? Isso, cresci no Novo Osasco. Imagina, você saiu lá do Novo Osasco, lá do Seno, e daqui a pouco você tá na Romênia, ou tá qualquer outro país lá? Armênia. Armênia, cara. Armênia é onde os caras fizeram extermínio lá, né? Mas vamos falar Isso mesmo. Mas qual que era a expectativa que você, por exemplo, essa realidade, teve um choque pra você de realidade, por exemplo? Você chegar lá, como você já era introspectivo, eu acho que foi algo ainda pior ainda pra você. Choque. Como eu falei, hoje que eu... Você consegue ver isso? Que eu consigo entender, cara. Eu um tempo atrás, eu tava contando os países que eu tinha passado, 42 países. 42 países, 42 países. Cara. Então é um choque. Então, assim, a gente... Parece aquele, como que chama aquele cara lá da Arca de... o caçador da Arca de Noé lá, como que é o nome dele, mano? Ele tinha de chapéu, não, então, 42 países, então cara. assim, eu comecei aqui, começo falando, cara, eu tenho que agradecer muito ao futebol, porque através do futebol, cara, eu viajei para vários países, como eu falei, conheci várias culturas, frequentei hotel 5 estrelas, resort top, avião fretado, cara, isso aí você não... Então essa é a realidade, você fala, caramba, mano, eu cresci num barraco de madeira, de um cômodo com 5 pessoas, entende? Cara. E aí você entrar no campo ouvindo lá a musiquinha da Champions, você fala, caramba, cara, que legal. Mas é interessante que eu comecei aqui no meio da conversa, eu falei que eu fui dublê. Por que dublê? Porque eu não fui conhecido, né? Porque tem um atleta que ele é... entrevistado, né? Mas é dublê. a gente Porque tem... A gente é dublê de podcast. Porque assim, tem atleta que ficou famoso, tem outros que não.
Então, às vezes, o pessoal fala, cara, você não deu certo. Eu falei, não, eu dei certo sim, cara. Eu fui atleta profissional, cara. É, isso aí. O que eu sonhei, eu Porque essa vivenciei. geração acha que dá certo é Messi, Cristiano Ronaldo. Exatamente. Neymar. E a realidade não é essa. Essa aí é 0,003%. Que vira atleta 0,5%. Então, a grande maioria ganha 2 salários mínimos. É isso aí. Só que a televisão não vende isso. A Vende internet glamour, não vende vende. glamour, né? Então você Vende vende o o carro, glamour, vende você a vende casa, exatamente. vende Por isso que os todo relógios, mundo quer ser carros. jogador. A pergunta é, quer ser jogador ou quer ter a vida que o jogador tem? É isso aí. Que é uma diferença gigantesca, né, cara? É como você Absurdo. falou, 2 salários mínimos. Você é um atleta profissional. E aí vai, né, pegando o gancho aqui que você brincou. Quantas pessoas hoje não fazem isso que vocês estão fazendo? Isso Quantas aí. são conhecidas? É. Exatamente. Quantos que ganham dinheiro que tá? Isso. Só que o pessoal Isso fala aí. lá, isso dá Sim, dinheiro, olha lá o disso, Gão, olha lá. É isso aí. Tá. É verdade, tem razão. Interessante, Futebol não é diferente. Pegando essa linha que ele tá falando, eu acho legal, porque assim, olha só, ele fez essa viagem aí para mais de 40 países, realizou o sonho dele, né? Deve estar em construção com outros sonhos, com outros projetos, e tá vivo, tá bem, tá feliz, entendeu? Agora, o que eu trago, comparando assim a sua realidade com o que as pessoas estão buscando hoje, uma coisa que você falou assim, e eu gosto muito de usar nas redes sociais, é que a comparação, ela destrói você. E o que a gente vê muita gente hoje, jovens, é se comparando, mas não se desafiando a entregar o seu melhor resultado, mas é sempre se comparando. Tipo, o cara joga tanto, eu vou jogar também. O cara faz tal coisa, eu vou fazer melhor. Então, você vê que hoje não existe mais essa fome e essa sede de aquilo que você começou a conversa aqui, professor. Poxa, eu tenho um sonho, realizou o teu sonho, correu atrás. Se fosse hoje, né, você vê que jovens assim, nossa, tô saindo na televisão, no jornal, guarda tudo, e você foi uma pessoa que foi vivendo, foi construindo, tava preocupado com o momento, com a história que tava construindo, só tem o jornal porque alguém te deu, então você fala, poxa, você tava focado, né? Você realmente desfrutou de cada momento que você viveu. E isso que eu acho que precisa ter hoje, de você estar naquele momento presente, vivendo aquilo que tem que ser vivido. Sim. Não assim, eu tô aqui no podcast, deixa eu abrir aqui o Instagram, deixa eu postar, e aí você só posta a galera coisa vive, boa, né? que a galera vive muito os momentos, né? É um momento ruim, a galera pula fora. Você pode reparar. Igual casamento, igual trabalho, igual tudo. Tá ruim de linha. E como que foi a transição de parar, Thiago? Foi sofrida, como a gente vê a grande parte dos caras falar? Antes de você falar isso daí, eu queria saber, que é uma dúvida. Quando que o cara para? Quando que ele tem que parar, assim? Eu vejo os jogadores e tal, aí depois vira técnico, não sei o que, vai comentar, vira comentarista. Assim, esses que eu vejo estão em mídia, Você né? fala de sair do... Quando que ele para de jogar bola? Assim? Quando que um atleta fala, eu parei, aposentei? É que hoje tem 2 tipos de atleta, né? Se você pegar a quantidade de atletas que tem no Brasil e a quantidade de equipes que tem, você vai ver que são muito poucas equipes que tem e a quantidade de atletas é enorme. Então tem muitos jogadores que jogam 3 meses no ano, que jogam um campeonato estadual, time saiu fora, ele vai fazer Uber, vai jogar na várzea e tal, e fica esperando pro próximo ano para ver se ele vai conseguir se encaixar nessa... Ele vai fazendo outras atividades ali. Porque não tem Calendário pro ano todo. Agora, você pega um time que joga Campeonato Paulista, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, ele tem campeonato o ano todo. Agora, você pega um time que joga só o estadual, não joga um brasileiro, não joga uma Copa do Brasil, ele no segundo semestre ele tá parado. O clube tá fechado. Só a base que funciona. O cara, o clube dispensa ele? O contrato é de 90 dias? 90 dias. Ele recebe os 90 dias? Quando recebe, sim. Quando recebe, tem isso também, professor? Tem. É o que Nossa, mais acontece. Nossa. A grande maioria não paga. E aí... O cara usa a vitrine pra tentar arrumar outro emprego, mais ou menos isso. É isso. Tipo, faz um negócio de graça. Isso aí já dá outro podcast. Né? Faz um negócio de graça pra mim aqui que eu vou do... ver. Né? Isso aí já é bola murcha, né? A gente já pode. É o colo da bola murcha. E aí agora o pessoal que já tá falando já de elite, que joga em time grande, já é mais complexo. Como aconteceu comigo? Eu em 2010, numa pré-temporada eu estourei a coxa. E quando eu voltava eu estourava em outro lugar. Então o ano não foi legal, eu machuquei muito.
Que time que você tava nessa época? No Mikastarak. E Castarac. E financeiramente, fora. você tem que se equacionar, os caras vão te pagando mesmo assim, vão te mantendo lá. Como é que funciona isso? Eles pagam, mas lá era complicado. Porque eles faziam o exame e não dava nada. Aí Que era assim. Miguel. Na coxa não, porque na coxa deu. Mas, por exemplo, tem uma época que eu machuquei o calcanhar. Cara, não dava nada. Eu colocava a chuteira, apertava, eu treinava chorando, não conseguia. Eu saía. E aí o cara começa a te olhar e fala lá, vem pra cá e no treino lá. Fica só no DM. Entendi. Cara, Chinelinho, eu tô ó, o fora chinelinho lá. eu tô fora do país sozinho. Se tem uma coisa que eu quero fazer é jogar. Até porque quando a gente joga, a gente ganha o bicho. Se você não joga, você não ganha o bicho. Eu tô lá pelo dinheiro. É. Então era bem complicado. Então o pessoal olhava, cara feio pra você. Nossa. Chega uma hora que você começa a ficar com vergonha. E aí, não vai voltar não? Como se a gente tivesse machucado. Porque a E aí os gente... caras começam a falar na língua deles, eles não, vocês não entendem nada também, você já fica ali, meu, os caras estão falando de mim, eu não sei o que vocês estão falando. É mais Já ou deu a menos- ruim da minha mãe. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Caramba. Então, assim, é bem complicado. E essa eu acho que é uma pergunta que você tem. Por exemplo, hoje a gente vê uma outra realidade, né? Então a gente parou, e aí você, depois que você para, isso você encerra a carreira Então, é onde eu ia falar. Em 2010 eu volto machucado. de lá Só de que fora. lá, isso, só que eles me sacaneou que no meio do ano tinha uma equipe pra mim e eles não me liberaram. O time que você jogava. Isso. E aí, na ocasião, o diretor tinha jogado comigo. Pedi pra ele liberar, só que o dono do clube gostava muito de mim. Falei, Thiago, eu te libero, cara, te ajudo. Porque eu ia ganhar mais, queria dar um valor na mão e tal. E ele falou, pede lá pro Baldassarian, que era o dono do time. Cara, ele não libera você. Poxa, Jaime, me ajuda aí. E aí não deu certo. E aí meu contrato ia até março. No último dia, pra mim vir embora, que geralmente o campeonato acabava lá, sei lá, dia Março 15 2010 ali. Isso. Dia 15 de novembro acabava, lá pro dia 20 a gente vinha. Então eu fiquei uma semana passeando à toa lá, esperando o dia da passagem pra gente vir embora. No último dia eles vieram com a rescisão pra mim. Só que eles vieram tipo meia-noite com a rescisão. Caramba, mano. Já pra mim não correr atrás de time. Como eu tava machucado, eu falei, bom, vou pro Brasil, trato Depois eu volto. e eu converso com o pessoal aqui e volto depois pra algum lugar. Eu não consegui voltar. Foi quando eu machuquei a coxa, que eu falei que sentia uma perna, tá. voltava, estourava em outra. E aí eu já tinha casado. E aí eu Ela morava... foi pra lá com você, não? Foi pra lá Foi, comigo, a Gi. E aí eu tava morando no quintal da minha esposa, do meu sogro. Do meu Ah. sogro. E aí ela começou a sair pra trabalhar e eu ficava em casa, tratando, indo em médico, treinando sozinho. Eu comecei a ficar meio sem graça. Poxa, minha esposa sai pra trabalhar e eu não. E aí foi quando eu comecei a trabalhar dando aula. Fui dar aula. Ah, tá. E aí eu paro, monto a escolinha, em 2011. Essa que você tem Essa que agora. eu tenho agora. Inclusive, deixa eu fazer um jabazinho legal aqui pra você, ó. Você tem um filho ou uma Sensacional, filha, você quer colocar pra fazer atividade física, você tá em Barueri, região Osasco, eu vou fazer um jabá porque vale a pena. Eu sou pai, eu tenho 2 lá. Colocar o Samu. O melhor lugar pra você Vamos levar seu filho é da escola desse cara aqui. Chama Meninos da Vila Barueri Júlio. Ele tem 2. Vou fazer a propaganda onde eu tô, que é lá do Júlio. Júlio Melhor é Barueri lugar. Barueri também. Por que Júlio? É o bairro? É, Jardim Júlio, isso. Aí, então, As duas, Jardim você- Júlio de Barueri. Procura Isso, lá no eu Instagram. Na aldeia de Barueri. Melhor lugar pra você levar seu filho. E aí você vai, voltando aqui, você monta a escolinha Aí lá monta a mesmo. escolinha, lá no Júlio. E depois de 3 anos, eu começo a brincar. Depois de 2 anos, eu começo a brincar na várzea. Tá. Nunca tinha brincado na várzea e tal. E aí o pessoal, pô, tem um time ali pra você jogar. Eu falei, não jogo mais não. Porque eu tinha um DVD, meu DVD era bom. Tá. Currículo, enfim. E aí tem um amigo, Igor, Tem jeito, ele né, montou um professor? time Nossa, na várzea. que legal isso. E aí o pessoal começou a perguntar, e o fulano, e o Beltrano? Não, o Thiago. Eu falei, não, deixou quietinho aqui. E aí ele falou, não, ó, tem um pessoal do Barueri aqui que quer você, o pessoal te conhece. Eu falei, mas eles conhecem o Thiago de 3 anos atrás, não o Thiago de hoje. Tá. Então eu fiquei 3 anos parado. E aí, de tanto ele me Vou encheu o saco, Eu vou lá. eu falei, não, me arruma pra ir pra longe. Porque eu vou lá, faço uma temporada, aí eu volto pra cá. Porque daí eu me preparo. Sim. E aí eu vou pra Brasília. Brasília. Jogo no Legião, Tá. passo ali por que fica a divisa ali, de Goiás e Brasília.
vou lembrar daqui a pouco o nome. Jogo no Legião, é quando eu venho pro Barueri para me jogar com a Alê, E lá inclusive. você joga o campeonato do Distrito Federal. Isso. O Candango lá. Que os caras Candangão, chamam, né? isso. Jogo lá o Candangão, volto aqui para Barueri com o Alê. Quando vai começar o Paulista, o Audax compra o Barueri. O Dax era o Pão de Açúcar, o grupo Pão de Açúcar que teve, que era na Marginal, não era isso? Isso, exatamente. Tá. Do Abílio, né? E aí eu vou pro Guarani. Aí jogo no Guarani. Ah, legal. Saio Isso quantos do... anos tinha? Quantos anos? É. Uns 27, Pô, 28. ainda tava... Pô, hoje era velho, mas foi na época que tava no meio da carreira. Né? E aí do Guarani eu saio e vou pro Barbarense. No Guarani não recebo. No Barbarense não recebo. Caramba. A Gisele sozinha na escola. E eu E você perdendo já tinha aluno. escolinha? Já tinha escolinha, porque eu fiquei Tá. com a escolinha. Tá. Deu uns 3 anos eu saí pra voltar pra jogar. E aí eu decido parar de jogar, que foi a pergunta dele, porque daí eu já ficava com a cabeça na escolinha. Tá. Entendi. Porque quando eu saía, a escolinha quebrava. Quando eu voltava, eu conseguia levantar ela. Entendi. E numa escolinha, professor, você tem os seus alunos ali. Hoje eu já vejo que os problemas devem ser mais os pais do que os alunos, porque eles estão ali crescendo, querendo aprender e se desenvolver, e os pais ficam naquela pressão de que quer que o filho se torne. Como que funciona o teu olhar ali? Você já deve olhar para algum menino, já ver, esse aí pode ter uma carreira. Como é que funciona esse investimento? Você fala isso para os pais ou você separa esse atleta já pensando assim, esse aqui pode ser alto rendimento? Como que funciona essa visão, né, do professor para o aluno? Porque às vezes tem aquele aluno que você sabe que, tipo assim, esse é hobby, é um esporte para a vida dele, mas tem aquele que é um diferencial, que vale apostar, que vale a pena apostar nele. Como que funciona para trabalhar esse cara para se tornar um profissional assim? Então, quando eu montei a escolinha, minha ideia era essa. Vou pegar os meninos que é mais esperto, faço um trabalho diferente, conheço alguns diretores, treinadores, pessoas que jogou comigo, que foi treinador meu, e eu vou sempre pegando um monte de menino. Quando você vai estudar, que daí eu vou fazer faculdade, você entende outras questões. Aí você se aprofunda. Então não é tão simples. Geralmente o que vira... Lembra que eu falei que quando eu comecei a jogar eu nem era diferente? Eu era apenas mais um? Sim. Porque o que vira não é o fera. É o mais ou menos. Tá. Porque tem idade óssea e idade cronológica. Então aquele menino que você olha na escolinha e fala, caramba, que menino forte. Olha o que esse menino faz. Ele tá com o estirão avançado. Não é ele que vira, é o atrasado. Eu tá brincando. Então você tem que ter o tal do olhar clínico. O cara que domina direitinho. Ele só não é competitivo ainda. Legal. Aquele menino ele tem boas características. Ele só não sabe ainda. Ele só não compete igual aquele outro que é mais forte. Depois Iguala. Depois iguala. Iguala. Então quando você bate o olho lá, igual nós estamos lá te acompanhando no dia a dia lá, aquele cara que de repente tá muito alto, muito grande, normalmente ele chega uma hora que fisicamente... Porque assim, é relativo, né? isso mesmo. Porque às vezes o menino tecnicamente ele não é bom. Mas ele tem muita força. Eu vou contar uma história, claro, não vou falar o nome do garoto. Um menino nosso, cara, fazia gol. Na verdade, a nossa equipe era muito boa. Essa turma 2010, que é o ano dele, a gente deve ter pelo menos uns 6, 7 aí que tá em time grande. Então, nosso time era muito bom. E o pai dele pegava muito no pé dele, na questão de alto rendimento, de jogar. E um dia, a gente conversando, eu falei, não, mas o seu menino não é atacante. Ele falou, claro que é. O tanto de gol que ele faz? Eu falei, sim, porque ele tem muita força, ele compete, ele é acima. Mas ele não é atacante. E ele parou pra mim e falou, como assim? Eu falei, vamos sentar, vamos assistir o treino. Me fala o que ele faz de atacante. E você vê o menino correndo, indo lá atrás, dando carrinho, e marcando, e pegando. É lateral. Ele não é atacante. Uau! Um olhar de especialista muda tudo, né, cara? Entende? Ele falou, não, mas é porque ele tá competindo, porque o fulano ali também fez sim, o fulano também tá competindo com ele. Mas o fulano, ele joga no meio, ele só fica no meio. Por um acaso tá os dois num clube. Que legal. Esse menino do meio continua jogando no meio, ele hoje é o quê? Lateral. Aí, ó, tá vendo? Entendi, que legal. Então, assim, às vezes o menino bate muito forte na bola, a nossa quadra é pequenininha, Sim. bola é alta, é gol. Esse menino é muito bom. Por quê? Porque ele tá fazendo gol? Perguntei, ele bate bem na bola?
ou ele só tá fazendo gol porque ele consegue chutar a bola forte. Então é alto, um goleiro é Pequeno, baixinho. goleiro baixinho, verdade. Então a gente precisa Você de tem saber todo um olhar, não só o olhar do resultado, você já tem o olhar do passo a passo. Exatamente. Né? Tem menino que às vezes ele não consegue acompanhar a jogada, mas ele pensa antes. Estratégia, Você fala, cara, o cognitivo dele é aguçado. rápido, né? Ele só não tá conseguindo acompanhar do corpo. Quem tem isso é o Rodrigo, por exemplo. O Rodrigo do Real Madrid. Inclusive, joguei com o pai dele. E ele O pai de dele é Osasco. jogador? Foi jogador, o Foi? Eric. Sim, da minha idade, inclusive. Interessante. Cara. O Real Madrid fez um estudo com ele que ele estava com cognitivo atrasado. Uau. Então, ele ainda ia crescer. Tipo, o Vinícius Júnior já tinha chegado no topo, ele não, ele tinha ainda a crescer. Isso há uns 3 anos atrás. Tá. Então, às vezes, tem jogador que ele é muito bom e ele tá atrasado. Imagina quando ele Sim. igualar. Então, isso a gente não consegue saber na base, na Legal. escolinha. Então, é que eu falo pros pais: quem vai ser jogador? Não dá para saber. Porque se soubesse o São Paulo, Palmeiras, Corinthians, iria pegar só os meninos que iria virar. Eles que estão lá não sabem quem vai virar, imagina a gente, escolinha. Essa Não é a dá chave, pra saber. Essa é a chave. É legal isso porque as pessoas estão ali em casa vendo isso, fica com essa, nossa, tô aqui, eu tô jogando, eu vou jogar, como é que eu vou me tornar? E ter essa resposta é muito bom, né? Então, Sim. assim, você que tá em casa continua treinando, né? E vai pra escolinha do professor. É né? isso aí. Faz Vamos um dizer, merchan. aqui a gente já tem um olhar clínico do Já negócio. temos aqui, ó. Temos aqui dois cornetas que sabem tudo. Fala aí, você. Professor, vamos lá. É Vamos isso, fazer umas boa. perguntas finais aqui pra gente poder Bom, finalizar aqui. Talento sem disciplina chega aonde? Lugar nenhum. Esse menino que ele é talentoso e ele não é disciplinado, os amigos, os pais, parentes, ia falar, ó, se ele tivesse, ó, se ele quisesse, eu costumo dizer que antigamente você tinha que ser craque de bola. Hoje você tem que ser atleta, né? Tem uma diferença. Então hoje, se você não tiver uma alimentação regrada, suplementação, noite de sono, você não vai chegar. É isso aí. Ah, mas tem talento. Não é o suficiente, não vai chegar. Faz outra pergunta aí. pô, essa pergunta aqui, hein? Essa daí, Futebol salva ou ilude? É, aí, ó. Nossa. E aí, professor? O que você acha, Não, professor? o futebol salva. Por quê? Tem 3 formas de você ensinar o esporte, né? O futebol, sobre, para e através. Então, através do futebol, você ensina valores, Boa. você ensina a ganhar, perder, você trabalha a parte cognitiva, a parte motora. E eu costumo dizer que o futebol, ele me salvou. Então, como eu falei, vim de lugar muito simples, humilde, e o futebol te leva na contramão de droga, bebida, noite, balada, Você não for cigarro. disciplinado, E é legal que até o pessoal que faz uso dessas coisas, eles blindam você. Ó, menino, se eu ver você fumando, vou te dar um casco. Ó, se eu ver você bebendo, ó, se eu ver você... Uau. Então, o futebol é legal que ele vai na contramão dessas Show de questões. bola. Qual foi a sua maior vitória fora do campo? boa, hein? Maior vitória fora de campo. Cara, eu acho que constituir família, Uau. né? Sensacional. Como eu falei, né? De início, eu tenho muito mais do que eu mereço. Então, porque da onde a gente saiu, da forma que a gente cresceu, hoje eu tenho um filho, você conhece, a minha esposa, hoje eu tenho um casamento sarado, você comentou aí do Ale aí, eu ministro na igreja, o Casados para Que Sempre, legal. então eu acho que o que a gente tem de mais precioso é a nossa família, eu acho que Sensacional. Futebol é um meio muito promíscuo? Hein, Thiago? eu acho que não é diferente de outras De outras áreas. mas é bastante, é muito. Faz a última ali, não. Isso aí, professor. Resume aí a sua carreira em... Ih, você colocou uma frase, né? Uma frase. Uma frase, professor. Sensacional. Minha muito carreira bom. em uma frase. Sonhe, ouse sonhar, você nunca irá além dos teus sonhos. Sonhe, Eu acho ouse que- sonhar e você não irá além dos teus sonhos. Grava aí pra nós colocar no. Vai estar no corte. Título do Vai podcast. ser o essa corte. daí, hein, cara. Né? Muito bom. Porque aquilo que você sonha, almeja, coloca na cabeça, você consegue realizar, né? O professor elevou Uau. muita régua aqui do nosso podcast, cara. Uau, Sensacional. Tem que estudar 6 meses pra poder fazer até pergunta aqui pra frente. Ele elevou a régua. Sensacional. Foi muito... Aprendi muito aqui. Uau. Tiagão, obrigado demais.
quero externar aqui minha gratidão publicamente aí. Thiagão é um cara do bem, Muito né? Gente, roubo muito tempo dele quando eu peguei na escolinha lá, começo a aprender com ele. E de fato eu queria te parabenizar, porque assim, tem algumas coisas que a gente podia entrar aqui que a gente não conseguiu. Que é Mas a parte 2, né? Que é a questão da honestidade do trabalho, né? Então, assim, existe um mercado muito podre no futebol, que a gente não conseguiu entrar por causa do tempo, mas o Thiagão é um dos caras que estão na vitrine de fora disso, né? Várias vezes, às vezes estamos conversando, ele fala, pô, Oscar, isso aqui não é legal, porque gera nisso, isso aqui, daquilo lá. E, de fato, parabenizar você publicamente e agradecer por você ter vindo aqui. Muito obrigado, Thiago. Né? Nós somos... Thiago é um dos alunos, ó, você que quer ir mudar o corpo, o Thiagão aí é nosso aluno lá, ó, entendeu? Esse ano ele vai voltar a milhão lá, ó. Então, galera, passando aqui para finalizar o nosso podcast, Muito com direção obrigado, é do gente. Gustavo, apresentação ali de atrás, nosso Emerson amigo. Isso aí. e o nosso convidado, professor Thiago. Grande abraço, papai do céu te abençoe, ótima semana, fé, força e disciplina. Sem isso não chega ninguém. É isso aí. Grande abraço, papai do Forte céu te abraço, Deus te abençoe. abençoe. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, para que isso alcance aí muitas pessoas que precisam ver essa mensagem, né? É isso aí. Muito Thiagão, bom. quer dar sua finaleira aí? Seja... professor. gratidão pelo bate-papo, obrigado pelas palavras, tá? Recíproco. Enfim, estamos aí, que Deus abençoe vocês também. Sucesso para vocês aí, Show. no podcast de vocês aí. Obrigado, professor. E seguimos. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Valeu, galera. Top. Beijo. Valeu, galera. Um Papai do beijo. céu te abençoe. Tchau. Top. Gustavão.